Fala, prof! Hoje eu vou te mostrar 10 ideias de atividade de matemática para o quarto ano do ensino fundamental. Eu gerei essas ideias com IA e você pode gerar também sobre outros assuntos. No caso, o assunto dessa lista de hoje vai ser unidade de medida tempo. Você pode adaptar as ideias que eu vou trazer aqui ou gerar outras também nessa IA que eu vou explicar depois que eu falar de cada uma das questões. A primeira questão aqui de atividade de matemática é um enunciado que fala sobre um exemplo de uma professora na sala de aula, o tempo que ela leva para dar uma aula. É bem legal esse exemplo de questão, né, de atividade, que você pode adaptar até para outros assuntos matemáticos, como soma, subtração, e usar o exemplo da sua própria aula, né, para ficar bem lúdico e bem compreensível para os alunos. Aqui também tem o gabarito explicando todo o raciocínio. Essa questão aqui seria discursiva, mas se você quiser, você pode colocar múltipla escolha. Eu gosto bastante de questões discursivas e de múltipla escolha ali alternadas, porque a discursiva faz os alunos pensarem um pouco mais. E aqui na segunda questão, a gente tem o famoso Joãozinho, né, que está em muitas atividades de matemática. Então aqui tem o Joãozinho decidiu fazer uma experiência e tudo mais. Você pode usar esse mesmo exemplo do Joãozinho tentando fazer uma experiência. Vai ser até engraçado se tiver um João na sala de aula. E aqui também tem o gabarito do que você precisa fazer para chegar no resultado correto. E é muito bom também que você pode deixar esse gabarito por escrito comentado, né, para os seus alunos terem acesso. E a próxima questão aqui é usando um exemplo de duas amigas, né? A Laura e Maria moram em cidades diferentes. Então, a Laura liga para Maria e diz que quer fazer um passeio de bicicleta por 2 horas, enquanto Maria conta que jogou futebol por 120 minutos. Bem legal esse exemplo aqui. Dá para fazer não só de tempo, dá para fazer com dinheiro, dá para você fazer com dinheiro e usando outros assuntos matemáticos. Bem legal também esse exemplo aqui. E a quarta questão é sobre Pedro. Sempre tem um Pedro também, né? No caso aqui é Pedro e videogame, falando sobre o tempo dele, né, de jogo, quando ele começou a jogar e tudo mais. Bem legal também esse exemplo, dá para usar com atividades que os seus alunos digam que gostam, né? Às vezes, antes de você perguntar o que eles gostam de fazer no tempo livre, e eles gostam de jogar futebol, por exemplo, então dá para usar aqui relacionando talvez a quantas pessoas tinham no jogo. Aqui é sobre o tempo, né, do jogo, mas várias formas de você adaptar para o assunto da sua aula. E aqui também mais uma questão discursiva. E mais uma questão aqui de múltipla escolha, mais uma vez o João, falando sobre o horário que ele saiu de casa para um passeio no parque. Então, é bem legal também esse exemplo, você pode fazer com vários assuntos. Por exemplo, o João foi fazer um passeio no parque e um parque era em formato de quadrado e tinha essas medidas. Calcule a área desse quadrado. Na questão 6, temos mais uma vez o nosso João, mas você pode mudar os nomes e colocar os nomes dos seus alunos. E aqui é o João se preparando para uma viagem de férias. Então tem uma relação aqui com voo, check-in, bem legal também. Às vezes você pode fazer com um exemplo de rodoviária, porque é algo que talvez os alunos estejam mais familiarizados, né? Ônibus, etc., para poder ir para a escola, até mesmo carro. O tempo que o João leva para chegar na escola, o tempo que o João leva até para chegar na viagem também, para quem viaja de carro com a família. Então, bem legal para contextualizar isso aqui com os seus alunos. E na questão 7 aqui temos uma questão de esportes. Então, em uma competição de salto à distância, os alunos do quarto ano foram desafiados a registrar os seus saltos em uma tabela. Bem legal essa atividade de matemática. Você pode fazer na prática antes e depois você traz até uma questão dessa. Então, os alunos vão logo lembrar dessa referência do que aconteceu na vida real. Muito interessante essa aqui. E na questão 8, a gente tem aqui o exemplo do Carlos, não é mais o João. Então, nessa atividade de matemática, a gente tem o Carlos que foi para a escola e a distância que tem e o tempo que ele chegou. Aqui mistura um pouco de quilômetro por hora. É uma questão, assim, média, difícil, mas também dá para adaptar, dá para você trazer para outros contextos. E a questão 9 aqui a gente tem da cidade da matemática, bem legal. Essa aqui também, da cidade da matemática, é bem trabalhada. Você pode fazer com diferentes assuntos. Então, a cidade da matemática, que tem várias formas geométricas, e qual é a área de tal parte da cidade. Bem legal também essa questão 9. E a última questão é a questão 10, né? Essa atividade de matemática aqui fala sobre viagem de estudos em turma. Essa aqui também é de média difícil, né? Dá para você brincar com bastante coisas, né, interdisciplinares,
porque a viagem da turma aqui nesse caso é para um observatório astronômico. Então você pode falar de Sol, Terra, planetas, etc. Juntar outras matérias para ensinar matemática é bem legal assim. Na minha época de estudante, para mim era assim, um estalo de memória quando eu via uma matéria se conectando com a outra, né? Essa multidisciplinaridade é bem legal. Prof, agora eu vou te mostrar como eu gerei essas ideias de atividades de matemática para o quarto ano do ensino fundamental. Primeira coisa é você acessar teach.com.br e se cadastrar gratuitamente. O que eu vou fazer aqui você consegue fazer, né, no plano básico aqui da Teach. Enfim, você vai vir aqui em Teach, vai clicar em avaliações e depois você vai clicar aqui em lista de exercícios. Você pode fazer prova, projeto, simulado e etc. Mas eu quero lista de exercícios. Pronto. Aqui eu vou colocar tempo, que é o nome da minha lista, disciplina aqui matemática e assunto eu vou querer unidade de medida, tempo. Prontinho, selecionei, eu vou querer 10 questões do nível fácil a médio, vou querer questões objetivas e discursivas. Não quero questões de concurso, questões de professores, quero só questões originais da TIT. Pronto, criei a lista aqui. 10 questões prontinhas aqui para você usar, que eu já expliquei para vocês, né, ao longo desse vídeo. E aqui essas questões você pode fazer com ou sem pontuação. Bem tranquilo se você quiser transformar em uma prova, uma lista de exercícios ou atribuir ponto mesmo. Bem interessante essa ferramenta. Se você quiser testar, é só clicar aqui no link da descrição desse vídeo ou acessar teach.com.br. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!